Glória a Deus. Vamos nesse aqui. Que Deus abençoe tua vida, né? Mais uma vez. E o que nós vamos estar ministrando, né, meus queridos, agora aqui nessa manhã, acho bem interessante, assim que se você viu o post, né, que o pessoal coloca lá no Facebook e por aí afora, né? O tema, né, da ministração dessa manhã, o título é A Vigília da Noite. E aí até alguns irmãos perguntaram assim, mas é à noite ou é de dia, né? Tá marcado, né? Aí eu falei assim, lê, né? Lê ali o que está escrito. Não está escrito, vamos fazer uma vigília à noite. Está escrito, a vigília da noite, né? E lógico que sempre um título é para causar uma curiosidade, é para trazer um impacto. E essa manhã eu gostaria de falar sobre esse papel, sobre essa função da igreja. E para você logo entender um pouco o título, eu quero levar você para o texto que é a base. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Eu vou ler o versículo 13, o 14, o 15 e o 16, para falar a respeito dessa nossa posição, a respeito dessa nossa conduta, do nosso propósito como cristãos, do porquê nós somos, do porquê nós estamos. Nesse contexto aqui, nós somos aqueles que são os vigias da noite. E é isso que eu gostaria de então refletir com você aqui nessa manhã. O texto, versículo 13, começa assim. Jesus diz, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o alto de um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Glória a Deus. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Ponto final. Vós sois a luz do mundo. O Senhor Jesus nos coloca como luz do mundo. Quem fala isso aqui é Jesus. Então, eu acho que nós precisamos refletir seriamente, repensar isso. No começo, no versículo 13, ele também nos posiciona dizendo, vocês são o sal da terra, como aqueles que confrontam todo o processo de que está deteriorando o sal aqui como um fator de preservação. E é interessante que nesse momento Jesus aborda assim, mas se o sal perder suas qualidades, como que se pode restaurar? Não tem como restaurar. E aí, então ele se torna sucata, é para jogar fora. Então temos uma reflexão aqui muito séria com relação à igreja do Senhor Jesus e a nós cristãos. Porque nós vivemos um processo, uma época, um tempo, onde nós estamos sendo confrontados sistematicamente. Esse momento da pandemia veio talvez precipitar somente mais algumas coisas. E aí então nós ficamos preocupados sobre as qualidades do sal, de não perder as nossas qualidades, as nossas prerrogativas espirituais. Precisamos achar o equilíbrio, precisamos achar a resposta a partir da perspectiva do que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu e não daquela que o mundo estabeleceu. E aí então nós temos um desafio. Quando eu escrevi A Vigília da Noite, eu tive um reflexo de visão, um flash de visão, naquele que é o sentinela da noite. Ser sentinela, ser vigia à noite é sempre muito mais crítico,
é sempre muito mais nervoso do que de dia. Durante o dia, todas as coisas são muito mais claras, são muito mais... você tem os contornos, você tem visão, você tem alcance, você tem muito mais parâmetro para avaliar. Mas à noite parece que tudo complica um pouco. Quando nós fazemos lá com a turma do CTM, a gente leva eles para fazer um treinamento de acampamento, sobrevivência à noite, nós colocamos eles à noite para fazer, a gente chama de correr quarto, né? Quem serviu o exército, viveu uma vida militar um tempo, sabe o que significa de você não pode dormir a noite toda, existe uma vigia. Você não pode dormir e diz amanhã, quando despertar, a gente vê o que aconteceu. Tem sempre alguém montando guarda, ou de hora em hora, ou a cada 40 minutos, ou a cada 2 horas, depende do grupo que está ali naquele ambiente. E sempre o horário mais crítico, sempre fica o outro pastor que vai com a gente, que é o pastor Ariston, e eu. Por quê? Porque a gente ainda não confia naquela garotada. E na hora mais escura, na hora do maior sono, na hora do maior risco, é melhor que você tenha as pessoas de maior confiança. Você não vai confiar em quem você sabe que vai cochilar na hora mais crítica. De que vai estar conversando, vai deixar apagar a fogueira, vai deixar o fogo apagar, e quando você acorda, cadê a fogueira? E aí, como dizem hoje, foi mal. Trocaram desculpa, trocaram responsabilidade por foi mal. E aí então, às vezes, alguns prejuízos são irreparáveis. E o foi mal e nem desculpa resolve. A hora mais escura, a hora mais crítica, é a hora para aqueles que se qualificam para a vigília da noite. Se qualificam para a hora onde a escuridão tenta envolver, tenta cobrir todos. Então você precisa ter gente de qualidade para fazer frente à hora mais escura, ou para a vigília da noite. E eu creio que a igreja, como o Senhor Jesus coloca aqui, são os vigias da noite. São aqueles que fazem a contrafacção, são aqueles que fazem a resistência e a oposição às trevas. Porque nós somos luz do mundo. Jesus disse, luz do mundo, desse mundo aqui. A gente não é luz do céu, é luz do mundo, desse mundo aqui que nós estamos vivendo como sistema, como estrutura mundana. O homem resolveu o contexto da iluminação com a eletricidade, com lâmpadas cada vez melhores, com uma série de possibilidades para enfrentar a escuridão. Mas o homem não consegue enfrentar ainda as trevas espirituais. Não inventou nada, porque não tem como inventar. O que a palavra de Deus diz com relação à luz? Jesus Cristo é a luz que ilumina todo homem. Isso é interior, é introspecção, é por dentro. Ilumina as tuas trevas interiores. Que coisa, temos trevas interiores também. E Jesus é a luz que ilumina todo homem. Mas a luz desse mundo somos nós, é você e eu. Olha para a pessoa à tua esquerda, à tua direita. Você é luz. Quando você discipula alguém, quando você leva alguém para Jesus, quando você aconselha o certo, quando você diz o que a palavra de Deus diz, você está levando luz para as pessoas. Aleluia. Então são posicionamentos que nós precisamos relembrar. A gente sabia de tudo isso já. E aí então continua. Eu acredito, irmãos, que o mundo como sistema, como estrutura mundana, está mergulhando cada vez mais em trevas. O mundo está mergulhando em trevas. E não é por conta só da pandemia, por muitas outras coisas mais. Essa pandemia está levando o pessoal para um pouco mais profundo em alguns contextos, é claro. Mas o mundo está cada dia mergulhando mais em trevas. Aquilo que era certo agora é errado. Aquilo que era errado agora é certo. Nós vemos no carro conversando um pouco sobre a luta. A palavra de Deus diz assim, que Deus dá aos seus amados o sono. Coisa interessante. Aí tem um outro versículo do Salmo, né, contra vamos falar, o povo que não consegue dormir lá, né? Insônia. A insônia agora tem outros nomes, né? A gente tem uma tendência a piorar bastante as coisas, né? Na década de 70 e 80, falava que tinha estafa. Hoje ninguém mais tem estafa, né, Valdir?
Estafa já é um negócio que está extinto. Coisas bem piores. O mundo mergulhou em trevas. Quem você escuta falar que tem estresse hoje? É burnout. Inventou outro nome. E é pior do que a estafa. Se você tinha alguma coisa esquecida, você tomava um fosfosol. Esse existe. Eu lembro que era na televisão, lá tinha um fosfosol, que era para memória. Agora, Senhor, nem sei se existe mais esse negócio. Meu pai, vínhamos conversando, o problema de trabalhar de dia e dormir à noite. E com exceção das pessoas que tinham que trabalhar em funções noturnas, que eram funções pontuais, profissionais, áreas específicas, hoje você tem, por exemplo, há 40 anos atrás, você falar que existia uma feirinha da madrugada lá em São Paulo, naquela área lá da 25 de março, do Brás, seria inconcebível. Imagina, em 1960 ou 1970, falar assim, tem uma feirinha que vende, uma feirinha não, aquilo é uma feirona, né? Eu nunca fui, mas eu vi as imagens. Tem uma feira que o pessoal vende roupa a partir das 3 da manhã até as 6 da manhã. Alguém dizer, o quê? O comércio abre 8 da manhã e fecha às 18 horas. Agora já é das 8 da manhã às 18 horas, já não dá. Na madrugada o pessoal compra. Antes era só os feirantes, agora é geral. Aí alguém que às 3 da manhã encontrou um nicho de comércio para poder vender, porque precisa trabalhar e descobriu uma clientela que consome às 3 da manhã. Você falar em um restaurante 24 horas, há 40 anos atrás, era absurdo. Quem vai comer à meia-noite? Quem que vai comer um bife às 2 da manhã? Você passa lá, o cara está comendo bife e batata frita às 3 da manhã. E outras coisas mais. Então, o dia e a noite acabaram virando uma coisa só. Você vê que a sociedade mergulhou para o lado das trevas, porque durante o dia já não dava mais para bancar toda a dinâmica e todas as demandas. E as pessoas estão cada vez mais cansadas, estão cada vez mais estressadas, estão acelerando ao limite, e o mundo vai mergulhando em trevas. Existia homem e mulher, hoje já entrou para a ideologia de gênero. Onde você vê numa revista de circulação nacional alguém que diz, eu não me sinto nem homem nem mulher, e o meu gênero eu me sinto um cavalo. Está escrito lá. Uma revista secular, não é numa revista gospel. Ela se sente que tem uma personalidade equina, um animal. O mundo está mergulhando em trevas, as pessoas não se entendem mais. Elas estão mergulhando na escuridão. E quando elas vão nas trevas, elas não sabem para onde vão. Elas precisam da luz, que é Jesus, para dar uma direção. E precisam ter referências que são luz, que é você, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão em trevas. Eu separei alguns textos, Gostaria de mostrar. Lucas capítulo 21. Eu vou também agora para Lucas capítulo 21, que na realidade chama-se o Sermão de Jesus, Uma das pregações de Jesus explícitas aqui, é o sermão profético. A partir do versículo 5. Alguns homens falaram sobre o templo e como estava ornamentado com pedras bonitas e doações, e ele lhes disse, Jesus respondeu, chegarão dias em que disso que vedes aqui, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E hoje é a grande verdade, toda a estrutura religiosa, toda a estrutura mística, toda a estrutura religiosa está sendo demolida pedra por pedra, pedaço por pedaço. Os homens estavam bastante assim, vamos dizer, seduzidos e se sentiam muito confortáveis porque tinha uma estrutura religiosa que eles podiam ver, que era a construção, que era aquele templo. E então eles tinham uma vaidade, dizer, olha, o que nós construímos, nós nos reunimos
a exemplo da Torre de Babel, nós nos reunimos e decidimos, talvez a partir de muita confusão, de muita reunião. Antigamente as igrejas tinham um processo de gestão que era como uma reunião de condomínio, de prédio. Para decidir a cor que vai pintar a parede, 3 meses de discussões. E cada um queria uma cor. Então, quando você chega a uma conclusão, com um grande grupo, é uma grande vitória. Mas não se ganhou uma vida para Jesus. Não se alterou nada nos céus. Você só conseguiu colocar pedra sobre pedra na terra. Mas no céu, e ganhar uma alma para Cristo, não aconteceu nada ainda. Porque é uma demanda muito grande. Mas eles têm um resultado, e eles estão felizes com esse resultado. É assustador, irmãos. É assustador se nós estamos embalados pelas nossas conquistas pessoais e achamos que isso tem algum peso espiritual, isso tem algum valor celestial. Principalmente quando construímos a partir da nossa maneira de enxergar o que significa o reino de Deus, ou a obra de Deus, ou os céus. E aí então Jesus dá uma paulada daquela que o pessoal acha que saiu desacorçoado, dá confusão essa conversa. Ele diz, olha que coisa fantástica, olha a nossa religião, olha o que nós temos aqui para pontuar. E Jesus diz, isso daí não aguenta nada, não vai ficar pedra sobre pedra. E nós sabemos, a palavra de Deus diz, aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. Agora as construções, as estruturas, elas ficam velhas. Elas ficam antigas, anacrônicas. Aquilo que era super, hiper, ultra legal. Eu lembro, olha, tem um projetor ali. Os irmãos são mais antigos aí, né? Também é o Valtão, né? A Nelly, o Valdir, que é da época lá da fundação lá, né? Quando a gente conseguiu comprar um retroprojetor, a gente sentiu, quando colocaram... Quem sabe o que é um retroprojetor aqui? Olha, bastante gente sabe a idade, né? A turma nova não sabe o que é um retroprojetor. Disseram, outro dia a gente tem um aí, né? Disseram que era que coisa vintage, falaram assim. Mas quando a gente conseguiu pôr o primeiro retroprojetor, né? A gente sentia que era uma coisa assim da NASA pra gente aquilo. Uau, negócio alta tecnologia isso, meu. Hoje é uma curiosidade, pelo amor de Deus, né? Quando tinha uma máquina de escrever na igreja, meu Deus, né? Quando chegou a máquina de Xerox, era quase do tamanho disso daqui, assim. Tinha uma sala exclusiva, fechada com 8 chaves. Tinha uma pessoa que fez um curso de 6 meses para tirar uma Xerox. Quem quer uma Xerox? Ninguém. Não é assim? A gente era assim tão ainda difícil na tecnologia, não sei como é que foi lá que compraram um aparelho de DVD. Era quase do tamanho dessa mesinha. E aí uma parte dos pastores foi no congresso e aí compramos o DVD, que era para os outros pastores poderem assistir e ouvir. Na época era apertado o negócio, então metade ia, porque o dinheiro não dava para todo mundo ir. Então a parte que ia comprava todos os áudios, que eram aquelas fitinhas assim, né, de cassete, e a gente ficava assistindo. Depois a gente refazia todo o conteúdo do congresso a partir de ouvir as fitas. E aí depois melhorou, aí tinha fita de videocassete, e depois chegamos na era do DVD. Só que ninguém contou pra gente como funcionava aquela perturbação. Aí então a gente colocou o disquinho, e a primeira coisa que a gente conseguiu foi ouvir em coreano aquele negócio. Comprou errado o negócio, a gente tem que ser em português. A gente não sabia que existia menu. Menu pra gente na época era do restaurante, né? Aí chamamos um adolescente, claro, sempre um adolescente ajudou a gente nesses anacronismos da idade. Aí coloca lá, o menino vem lá, que agora esse adolescente já é pai de filho mais que adolescente já. Aí colocou em português e foi embora. E nós assistimos a primeira palestra, tinha umas 20 palestras lá. Quando terminou a palestra, nós, na nossa sabedoria, imagina, Silmar, pegamos o DVD e viramos ao contrário, e colocamos de volta. Não toca nada. Na nossa linha de raciocínio antiga é o quê? Um disco tem 2 lados, né? Chama o adolescente de novo. Imagina quanto tempo que a gente, né, sofreu por conta dessa ignorância.
Tudo que você aprende, terreno, inventa outra coisa. Não fica pedra sobre pedra. Jesus diz, você vê essa estrutura, não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês estão alicerçados sobre uma coisa que vai ficar anacrônica, que vai ficar antiga. Você é novo hoje, tem 12 anos, 18 anos. Tudo que é de estrutura nesse mundo, dá uma olhada. Não está ficando pedra sobre pedra. Família, olha o que é família. Estão demolindo a família sistematicamente. Tudo aquilo que era exemplo, vida com Deus. Você vê a preocupação de profissões que estão sendo engolidas pela tecnologia. Não fica pedra sobre pedra. Agora, se você estiver alicerçado na rocha inabalável que é Cristo, você vai se reorganizar, você vai se reestruturar, você vai passar para o outro lado. O mundo está mergulhando em trevas. Cada dia mais. Eu vi aí, né? Operação já cirurgia aqui, é robô, né? Aí agora o cara vai dizer para o médico, não quero você me operando, quero um robô. Lógico que o robô tem que ter alguém que opera. Obrigado. E as pessoas têm medo. Irmãos, tudo que nós fizemos, tudo que é terreno, tudo que é do mundo, pode ser demolido. E aí se você se perder, você acaba junto. Você acaba achando que estão demolindo você. Nós somos o povo da vigília da noite. Para a hora mais, Deus nos levantou, Deus nos colocou para esse momento. A história, como nós estamos vivendo, irmãos, não é um amontoado de fatos aleatórios. Deus está no controle. Deus tem um plano para esse mundo. Deus não foi pego de surpresa em nada. O mundo foi pego de surpresa agora com esse processo da pandemia. Irmãos, o mundo é soberbo e arrogante. Aí você vai, as queimadas que estão acontecendo. As que estão acontecendo no Brasil, é que a gente não está no meio da queimada, não se dá conta da dimensão. Não conseguem conter. As queimadas que estão acontecendo nos Estados Unidos, que nós entendemos que tem uma estrutura muito maior para lidar com esses problemas do que nós, também não consegue segurar, não consegue conter. O mundo está sendo demolido pedra por pedra. Aparecem os gafanhotos. O gafanhoto é um bicho desse tamanho. O cara põe avião para jogar veneno. É o tamanho do avião. Bom, o vírus, né? Não dá para ver a olho nu. E o mundo não consegue lidar. O mundo é pedra depois de pedra colocado para baixo. Mas nada disso pegou Deus de surpresa. E nós somos a luz do mundo. Se tem um lugar onde tem uma palavra de ânimo para reestruturar, para trazer esperança, para colocar um norte, uma direção na vida das pessoas, é na igreja do Senhor Jesus Cristo e é na palavra de Deus, irmãos. E é você que é essa resposta para essa hora mais escura. Se você está na escuridão, na hora mais escura da noite, e você encontra alguém vigiando, atento, completamente equipado, você quer o quê? Ficar perto. Você quer ficar perto. Deixa eu ficar perto aqui. Você já esteve na estrada? Neblina, chuva terrível. Você quase não consegue andar. E aí passa aquele cara do carro, ou do caminhão, ou do ônibus, que vai numa velocidade maior que a sua, e você tem aquela sensação, às vezes é só a sensação, de que ele sabe o que está fazendo e tem muito mais habilidade para viver aquela circunstância do que você. O que é que você faz? Tenta acompanhar. E o desespero é quando a luzinha dele começa a sumir e você fica para trás. Porque não tem coragem de acompanhar o ritmo dele, não é? Mas quando ele vai mais devagarzinho, você diz, eu vou grudar na traseira dele aqui, desse caminhão, e vou embora até Natal. Pelo menos eu me sinto mais seguro. Não. Nós somos aqueles que precisam conduzir pelo discipulado, pelo testemunho, levar as vidas a poderem continuar nessa estrada. Você pode dizer assim, ó, cola em mim, irmão, que você vai chegar no céu. Pastor, isso daí eu acho que meio forçado. Não é não. O apóstolo Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em outras palavras, cola em mim aqui, pode colar. Cola aí porque eu estou seguindo Jesus. Essa é a verdade, é o nosso grande desafio.
Mas a gente precisa reorganizar a nossa vida espiritual, né? Para poder dizer para qualquer um, cola em mim, pode colar. Presta atenção no que está acontecendo. E Jesus continua, senão aqui eu não termino, né? Chegarão dias em que o que vocês veem aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então lhe perguntaram, mestre, quando acontecerão essas coisas? E que sinais haverá quando estiverem para se cumprir? E então Jesus responde, não vos deixem enganar. Não se deixem enganar, irmão. E aí começa a dizer, porque muitos virão em meu nome e vão dizer, sou eu. Chegou o tempo. Jesus diz, não siga ninguém que diz que é Jesus. Isso é fácil. Você vai cair nessa? Quem é o crente, quem é o cristão que vai cair? Bom, tem alguns exemplos bastante críticos aí, mas vai dizer, cara, eu sou Jesus, você pode me seguir que está tudo certo. Tem alguns loucos aí pelo Brasil e pelo mundo que acabam de uma forma completamente disfuncional, seguindo alguns que, assim, de uma forma desequilibrada, se fazem de que é Jesus. No Brasil tem um aí, e tem gente que segue ele. Mas como diz que tem louco para tudo, né? Mas o problema é o processo dissimulado. Quando alguém tenta roubar a glória de Jesus. Quando alguém tenta se colocar no caminho entre Deus e você. Quando alguém tenta vender aquilo que tem que ser dado de graça. Quando alguém tenta manipular a comunhão com Deus para que você dependa dele. Aí você começa a entender o que eu estou querendo dizer, né? Quem se fizer de Cristo, quem se fizer de enviado, quem descompensar no nível da sua representatividade, você não segue. Porque você pode seguir Jesus direto. Eita, não tem um amém, não tem um aleluia. Acho que é por causa do microfone aqui, não deu para entender. Amém, é assim seja. O povo que está em casa aí dá um joinha, faz assim, né? Sabe uma coisa riquíssima, maravilhosa da nossa caminhada cristã? Chama-se o sacerdócio universal do crente. Nunca abra mão disso. O que significa? É que você não precisa da intermediação de homem nenhum para chegar até Deus. Nenhum homem aqui tem a chave exclusiva na sua mão. Jesus Cristo, que é mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai. Pronto. Glória a Deus. Só Jesus. Não significa que você não precise de conselho. Não significa que você não precise de apoio. E que você não precisa de relacionamentos humanos. Em determinado momento você não precisa ser ensinado, você discipulado, orientado. Mas você pode falar diretamente com Deus sem a necessidade de um intermediário aqui na terra. Sacerdócio universal. Você pode levar uma pessoa para Jesus. O que já levou uma pessoa para Jesus? Glória a Deus, olha só. Não tem nada mais precioso que isso. Não tem nada mais precioso que isso. Por quê? Porque a igreja do Senhor existe porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós e estabeleceu a igreja. Então, levar uma vida para Jesus é o máximo. O resto está tudo para baixo. O restante é tudo pedra sobre pedra na estrutura humana e que pode e que talvez vá ser demolido de uma forma, às vezes até quem construiu põe abaixo. Eu acho que isso daqui já não atende mais às nossas necessidades. Põe abaixo e a gente faz outro. É assim que funciona. Eu perguntava para alguém, você já levou, você é crente, você levou? Tem uma pessoa para Jesus esse ano? Uma. Não, eu faço parte do grupo de dança da igreja. Não foi isso que eu perguntei, ô Pedro Bó. Aqui é antigo, sabe o que é isso aí? Os mais novos não sabem. Eu perguntei qual é a tua função técnica dentro da igreja, dentro da instituição.
Eu estou falando do Evangelho de Jesus. Se você levou uma vida para Cristo, uma alma para Cristo, um ano inteiro, você é cristão, você anda com Jesus, é discípulo de Cristo, pelo menos uma vida, por ano, no mínimo, você precisa levar para Jesus. Que seja a sua obsessão, que você ore, clame, chore. Eu quero uma vida para Cristo. É isso que eu preciso fazer. Dentro do teu ambiente, dentro da tua circunstância, do teu círculo de amizade, profissional, seja qual for, mas tem alguém que você pode levar para Jesus que está perto de você. Todo campo missionário, todo coração sem Cristo é um campo missionário, assim como diz o grande missionário do passado. Você pode levar uma vida para Cristo. Só isso. E continua. Não se deixe enganar. Só tem um, é Jesus. 9. Quando vocês ouvirem falar de guerras, tumultos, tem tudo isso, né? Não se assustem, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não virá logo. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas, fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Interessante, né? Pegou fogo aqui na América, a nuvem de fumaça estava chegando na Europa. Um grande sinal no céu. Atrapalha a navegação aérea, interfere no clima. É que às vezes a gente é muito místico, né? Vai ter grandes sinais no céu. Acho que vai vir uma astronave assim que nem do filme Independence Day. Ou talvez vai vir um dragão com 5 cabeças, 4 rabos, chifre, pintado de cor de rosa. Um grande sinal no céu. Não, talvez seja um arco-íris. Não, talvez seja uma nuvem no formato de diabo, assim. Não, ou então uma nuvem em formato de anjinho. Grande sinal no céu. E a gente começa, né, com as viagens e não consegue entender, às vezes, na simplicidade. É um grande sinal no céu, um grande problema. Uma nuvem de um lado para o outro que vai causar impacto na história, na vida das pessoas. Mas antes que todas essas coisas aconteçam, aí começa. Olha só. Irmão, quem está dizendo isso é Jesus, né? Eles vos prenderão, perseguirão, entregarão vocês, aqui na minha versão diz a sinagoga, mas significam as estruturas religiosas que controlam, que dominam, que se acham detentoras da interpretação, chamavam antigamente isso da exegese do que a Bíblia está dizendo ou não. Esse é um grande problema quando alguém se coloca como referência e não foi colocado como referência pelo Senhor. Jesus diz que ninguém é juiz, nós somos todos testemunhas do Evangelho do Senhor Jesus. E continua. E vos colocarão nas prisões, e vos conduzirão à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá com um propósito, para que vocês deem testemunho. Jesus diz assim, para que vocês se defendam, para que vocês tenham habilidade de argumentação para poder sair fora. Não é isso que Jesus diz. A expressão original no grego é para que vocês falem do Evangelho. Vocês são testemunhas do Evangelho. Se você perder o foco na sua defesa, você não está fazendo aquilo que é o propósito que Deus colocou na sua vida, que é para você falar do Evangelho do Senhor Jesus. Isso é para ficar pensando, não é? No 14, Jesus diz assim: decidam no coração não premeditar como vão fazer a vossa defesa. Aí é bem coach aqui, né? O cara decide, né? Você tem que decidir. Eu não vou perder meu tempo construindo um argumento
para me defender. Pelo menos é o que Jesus mandou. Se você colocar o foco em se defender, você perdeu, você se afastou, se distanciou da sua comunhão com Deus e de ouvir o que Deus está falando a respeito dele. Toda vez que você faz a sua defesa, você fala exatamente só e única e exclusivamente de você. Interessante o que Jesus fala, né? E olha que a garantia, versículo 15 diz, Jesus diz, porque eu vou colocar as palavras na sua boca. Eu vou colocar as palavras na sua boca. E diz mais, palavras de sabedoria. Palavras estas que nenhum dos seus adversários poderá resistir e nem contradizer. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, esse mundo está mergulhando cada dia mais nas trevas. E cada dia mais ele é mais sofisticado para poder colocar você em armadilhas, em laços, para colocar você em situações onde gente que passa o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro estudando só como criar armadilhas, como criar situações para colocar você em xeque. E qual o problema? Você vai precisar gastar tanto tempo quanto eles para poder debater no nível deles ou dentro da mentalidade deles. Você vai ter que ler todos os filósofos que eles leram, a menos que você seja um acadêmico nessa área. Mas o foco não é conhecimento, o foco é distorção e poder pegar você no erro. É simples manipulação. E aí o que o Senhor Jesus está dizendo? Se você entrar no jogo deles, é a famosa frase de que eu nunca vou entrar numa corrida de ratos. Porque sempre quem ganha é um rato. Não importa quem ganha, é sempre um rato. Que resolveu jogar o jogo que os ratos jogam. Resolveu correr junto com as pessoas que têm o mesmo caráter, que trabalham dentro do mesmo parâmetro. E aí Jesus diz, não entre nesse jogo. Aprenda, fique comigo. As palavras certas eu vou colocar na sua boca, porque você não precisa entrar no jogo deles. Não tem nada a ver com ser mais sábio ou ser menos instruído. Não, é o jogo. O jogo é perverso. O jogo é satânico. O jogo é diabólico. E nós não jogamos de acordo com as armas carnais, mas sim nós jogamos de acordo com as armas espirituais. Não é sagacidade. Não é como que eu consigo dar a volta e pegar o cara. Eu falo aquilo que Deus tem me revelado, colocado no meu coração, na minha boca. E quando eu falo, ninguém pode resistir. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Porque a argumentação desse mundo é infinita. O mundo argumenta a um nível que quando eles não conseguem ganhar, aí eles apelam para a ignorância e passam por cima de você. Por quê? Porque não tem caráter, porque não tem parâmetro. Se você ganhar, veja como que funcionava no tempo. Hoje eu estou com quase 60 anos. Como é que funcionava no nosso tempo na escola, brincadeira? Você se pegava no tapa, socava outro, tapa na cara, nariz sangrando, ia para casa, depois você continua tendo amigos. Hoje, no tempo adulto, quase na terceira idade, que a gente se pegou de soco na cara. Agora, hoje não funciona assim. Hoje um garoto de 10 anos na escola, se ele perder a briga no tapa, ele volta, pega uma pistola e pá, dá um tiro na cara do outro. Hoje, o mundo mergulhou nas trevas. Como que está esse mundo? A pessoa desmancha o namoro, mata o outro. Se não é minha, não é de ninguém. Pau! Aí quando divorcia, dá festa, compra bolo, faz festa. O mundo mergulhou nas trevas. Está tudo virado de cabeça para baixo. Agora, se você quiser fazer frente a esse mundo com a tua sabedoria, com a tua articulação humana, você se acaba, você infarta, você tem um AVC, você se estoura.
Você chora, como o profeta diz, até se derramar em lágrimas, se desmanchar e derreter, e não sobra nada. A nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Assim, contra principados, poderes, e contra isso nós temos a autoridade e o poder em nome de Jesus. A gente não perde o foco. Não perde o foco. Nós somos os vigias da noite. Somos os vigias da noite. Decida no seu coração não premeditar, porque eu colocarei palavras, eu darei palavras, ele diz, de sabedoria, que nenhum dos vossos adversários poderá resistir a elas nem contradizê-las. Serei traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, que matarão alguns de vós. A gente vê o que está acontecendo por aí, né? Dá uma olhada para ver se isso não está acontecendo. E por causa do meu nome, sereis odiados por todos. E parece que as coisas vão virar. No Brasil é barato ser crente, né? É moda, faz parte da mídia, sei lá, é um negócio assim. Mas por conta de uma postura, por conta de um compromisso, por conta de uma seriedade, eu sei que você já tem experimentado por conta da tua honestidade, por conta da tua integridade, você tem experimentado o ódio, você tem experimentado a rejeição, você tem sofrido uma série de circunstâncias porque você se posicionou com o Senhor Jesus. Pode piorar. Mas então Jesus diz, mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Não importa o que eles estão sentindo, falando, e quais os sentimentos e quais os projetos que eles têm contra nós. O que importa e o que garante você é o que Deus tem preparado para você, a respeito de você, o que Deus pensa a respeito de você, o que Deus está fazendo por você. Isso é diferente. Ele diz, não vai perder um fio de cabelo seu. Pela vossa perseverança alcançareis a vossa vida. Todo dia. Fazer frente. As pessoas começam a dizer, não vale a pena. Você é teimoso. Eu falei aqui, né? Você emagrece, né? E a primeira coisa que dizem para você, você vai engordar tudo de novo. Legal. Mas isso é verdade com alguns, mas com você não. Você se mantém íntegro diante do Senhor? Você está casado aí há décadas com a mesma mulher? Por teimosia? Você é teimoso, hein? Continua casado 48 anos com essa mulher. Que teimosia, você já devia ter acabado com isso. Esse é o mundo. Mas não? A gente persevera todos os dias, são muitas lutas, são muitas batalhas, mas Deus tem nos dado vitória, temos vencido. Alguém olha para você e diz, você continua naquela igreja, você continua servindo Deus, você continua sendo crente, você é teimoso, hein? Você não vê quanto problema? Olha lá, tem uma mulher do pastor que matou, o pastor envenenou, não deu certo, mas envenenar, matou, lá na televisão. Você é doido? Não insistir nisso? Teimosia? Teimosia o quê? O temor de Deus, eu persevero em caminhar com o meu Senhor. Coisas no caminho acontecem bonitas, às vezes coisas que não são tão bonitas, mas eu continuo perseverando em seguir a Jesus, em continuar sendo discípulo de Jesus, em todo dia negar a mim mesmo, pegar minha cruz e seguir Jesus. Eu vou perseverar até o fim. É isso que a gente precisa fazer. Isso é ser vigia da noite. Está escuro, mas eu vou continuar vigiando. Não vou desistir não, eu não vou parar. Interessante que Isaías, no capítulo 9, esse versículo 2, aí também Mateus 4:16 diz, e o povo que andava em trevas viu uma grande luz. É quando Jesus vem, se manifesta e se revela. O povo aí fora está em trevas, irmão. Está em trevas.
dando cabeçada para todo lado. Às vezes você olha e diz, mas estava vendo? Estava vendo. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam, para que elas não sejam capazes de discernir a direção que Deus está dando para a vida dela. E aí o poder de Deus vem, o evangelho, a oração, para que as escamas saiam esse tapa-olho e a pessoa possa enxergar e ver para onde está indo e ver para onde ela deve ir. Aleluia! Nós somos o povo da vigília da noite. Glória a Deus. Quero orar agora por você. Quero clamar pela sua vida, meu irmão. Talvez você veja situações difíceis. Diz, Deus, por que eu estou sempre nesses confrontos? Por que eu estou nessa situação? Dominando aqui? O Senhor fala, filho, você não é das trevas, você é da luz. Mas você está nessa situação que é para ser luz do mundo. Não perca a tua identidade, você é luz. Você está no meio de uma situação onde as trevas querem prevalecer, porque você está vivendo essa situação para trazer luz, para clarear. Você é da luz. Exatamente por conta disso que você está onde você está. Para trazer luz. Às vezes é na família, na vizinhança, na história, no casamento, seja onde for. Mas eu quero orar por você. Minha oração é que você seja renovado e fortalecido. Renovado e fortalecido. O mundo está mergulhando em trevas, mas você não vai ficar em trevas. Você, como a palavra fala no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meu Deus, eu quero orar pela vida dos nossos amados aqui, pela tua igreja. Irmãos e irmãs que precisam de um mover de Deus, precisam de uma graça poderosa do Senhor agora. Põe tua mão. Alguns que têm enfrentado grandes desafios, olham o mundo entrando, mergulhando em trevas, e se sentem tão aflitos, se sentem às vezes tão incomodados. Meu Deus, pela pandemia, pelas situações de relacionamento, eu peço, meu Pai, que eles possam experimentar um renovo espiritual aqui nessa manhã. Que venha um fogo no seu coração, uma alegria. Pode existir a escuridão à sua volta, mas o seu coração dentro tem a verdadeira luz que ilumina todo homem, que é Jesus. E você está às claras sempre. Meu Deus, renova, restaura. Opera um milagre sobre esses corações, sobre essas vidas. Meu Deus, aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador, talvez aqueles que estão aqui com a gente ou em casa, em algum lugar, assistindo esse momento, eles podem, nesse momento, fazer um compromisso com Jesus, levantando a sua mão assim, fazendo essa oração junto com a gente, dizendo assim, Senhor Jesus, nesse momento eu me entrego a Ti. Nesse momento eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, onde peço perdão pelos meus pecados. Peço que o Senhor me renove, escreva meu nome no livro da vida, me receba como teu filho, como tua filha. Peço perdão e peço, Pai, agora renova a minha vida e que eu experimente esse novo nascimento em Cristo. E a partir daí eu sou sal da terra, luz do mundo. Senhor, eu abençoo agora no nome de Jesus estas vidas. Eu abençoo os meus irmãos aqui. Eu abençoo tua vida com renovação, com a graça, com o mover, com o derramado Espírito Santo do Senhor. Eu te abençoo agora, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus te abençoe.
Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe você, meu querido. Passar para a pastora aqui a palavra.